falar sobre essa apreensão de adolescentes, gente, o número de adolescentes apreendidos em Belo Horizonte por suspeita de atos infracionais voltou a subir depois de 8 anos em queda. Somente em 2023 foram 2.005 adolescentes detidos, sendo 1.187 reincidentes. O tráfico de drogas foi o principal crime cometido pelos menores de idade. Os dados fazem parte do relatório do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, divulgado nesta quinta-feira pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O levantamento traça o perfil dos infratores. O estudo mostra que a capital mineira registrava queda no número de apreensões desde 2015, quando 5.718 adolescentes foram encaminhados para a unidade. Esses encaminhamentos reduziram até 2022, quando chegaram a 1.848 infratores detidos. No ano passado, houve um aumento de 8,4% de adolescentes apreendidos em comparação com o período anterior. Em 2023, a maioria das apreensões foi devido ao tráfico de drogas, seguido pelo furto e pelo ato infracional de lesão corporal. Os três juntos correspondem a mais da metade do total de ocorrências. De janeiro a dezembro, houve um aumento de 10,6% nos registros em comparação com o período anterior. E aí a gente falar um pouquinho do perfil dos adolescentes apreendidos, né, gente? De acordo com os dados, os autores são de forma exponencial do sexo masculino e idade entre 15 e 17 anos. Em Belo Horizonte, as regiões leste, noroeste e oeste concentram os maiores índices de residências de adolescentes infratores. Do total de jovens detidos, 305 moravam em outros municípios da região metropolitana, 26 são de cidades do interior de Minas Gerais e um de outro estado. Os dias que mais concentram as ocorrências de roubos praticados por adolescentes são quarta, sexta e domingo. Esses dados que a gente tem, né, a divulgação do relatório, dados compilados pelo nosso João Henrique do Vale. Então, João, fez esse levantamento, mostra essa alta no número de apreensões, né, voltando a subir depois de um período em queda. E é um número preocupante, né? A gente tem que olhar para isso e entender isso como um problema social, porque passa por inúmeros setores da sociedade quando a gente fala de menores apreendidos. É muito preocupante, Carol, e aí o que mais me impressionou, sabe, nesse levantamento, é esse dado que a gente citou no início. Foram 2.005 adolescentes detidos. Desses, Carol, 1.187 são reincidentes. Então, a forma de tentar, não sei se a palavra seria educar, ou tirar esse adolescente da vida do crime, recuperar, ótimo, Carol, obrigado. Recuperar não está dando certo, porque mais da metade, na verdade, são reincidentes. Então a gente tem que pensar dessa forma. Será que as escolas, esses adolescentes não estão deixando as escolas, por exemplo, para ficar nessa vida? Será que a questão social também não faz ali também não ajuda, né? O ajuda entre aspas, tá, gente? Esse adolescente a cometer esses crimes. Então é complicado. E que chama atenção também, Carol, e a gente vê um avanço muito grande aqui em Minas Gerais em relação ao crime organizado. Você vê aí que a maioria desses jovens, né, desses adolescentes detidos são por causa do tráfico de drogas. Então isso demonstra uma preocupação muito grande e que as nossas autoridades têm que ficar de olho. Agora, esse perfil é muito importante, essa divulgação e esse levantamento, para ter políticas públicas voltadas para esses adolescentes, Carol, e outras medidas que possam fazer com que esses números que estavam em quedas e quedas substanciais, porque há 8 anos eram mais de 5.000 adolescentes detidos, nós agora temos um pouco mais de 2.000 adolescentes apreendidos, é uma queda muito grande. Você diminuiu mais da metade dos adolescentes detidos. Agora, tem que entender qual o motivo que está fazendo isso crescer novamente. Isso é preocupante para a gente não ter mais essa subida, né? A gente está numa queda muito grande, agora a gente começou a subir. Tomara que a gente pare por aqui. Ô, João, e é o que você falou mesmo, é entender a origem, as raízes do problema e entender também como é que esse sistema pode trabalhar a recuperação desses adolescentes, né? Desses jovens apreendidos. Porque a gente não adianta, isso vale para o sistema como um todo, tá? A gente fala aí do sistema, né, que vai trabalhar com os jovens que são apreendidos, não são presos, e com o sistema penitenciário também. O mundo ideal é que a gente tenha pessoas que cometam infrações e crimes e sejam colocados para dentro do sistema, mas que eles sejam devolvidos à sociedade recuperados e que não se tornem reincidentes no crime. Esse deveria ser o objetivo principal.
Porque a gente sabe que no Brasil, né, inclusive a gente falando de crimes graves, a gente não tem prisão perpétua e a gente não tem pena de morte. Isso é cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, em qualquer situação, aquela pessoa que cometeu um ato infracional ou um crime, ela volta a conviver com a gente em sociedade, ela é devolvida. Como é que a gente quer que esse cidadão retorne? Recuperado ou com potencial para ser reincidente? E isso levanta uma pergunta que expõe um problema grave, como disse o João. Mais da metade, e a gente falando aí de adolescentes, são reincidentes. Onde é que está o erro? O que a gente precisa melhorar para recuperar esses jovens no lugar de torná-los reincidentes naquilo que já cometeram ou reincidentes nos atos infracionais de maneira geral? Fica aí uma boa pergunta, uma reflexão que o poder público também tem que fazer, a gente como sociedade tem que discutir para tentar alcançar uma solução para esse problema, João. E Carol, e a gente tem que ter uma forma desses adolescentes não serem cooptados aí pelos criminosos aí, pelas Isso é aquela velha história criminosas que a gente escuta, não vai preso, então eles utilizam desses menores para poder fazer ali aquela questão do tráfico, João? Sim, é uma das consequências, né, Carol? A gente vê, principalmente no tráfico de drogas, a gente vê que esses adolescentes são utilizados aí como aviãozinhos, né? Aquele que fica ali tomando conta das biqueiras, que ficam ali de olho na polícia, os olheiros, enfim. Eles são ali, na linguagem, uns linhas de frente ali para se for capturado, como você disse, eles vão voltar para as ruas. E aí o trabalho do tráfico de drogas continua. E aí, Carol, como é que tira esses meninos das ruas aí, do crime organizado? Tem um dado do Ministério da Educação que mostra que em Minas Gerais a redução foi de 450 mil matrículas em 10 anos. Então a gente vê que as crianças estão evadindo das escolas. E a gente teve uma evasão pós-pandemia, durante o período da pandemia, que os números aumentaram. Será que tem uma relação com isso também? Crianças e adolescentes fora da escola, até por uma questão do período que a gente passou conturbado da pandemia, aulas à distância, nem todo mundo tinha acesso, por exemplo, a tablets, celulares, para continuar o estudo da forma que foi oferecido. Será que pode ter alguma relação entre essa evasão e essa subida em um número que estava ali decaindo há 8 anos? Pode ter relação sim, Carol. A gente continuou com essa redução durante a pandemia, e aí isso se explica, aí a pessoa pode falar assim, mas é estranho, né? Eles saíram das escolas e tudo, mas o crime diminuiu, mas a gente tinha menos pessoas nas ruas. Sim. Né? A gente tinha ali aquele isolamento social. E agora a gente tem as pessoas todas de volta à normalidade. E isso explica também esse aumento no índice de crimes cometidos por adolescentes.